Oi, turma, boa tarde. Hoje já dia 23, sexta-feira. A gente vai terminando essa semana, né? Foi bastante proveitosa, bastante coisa a gente reviu, estudamos juntos, mas não terminou não. Hoje tem mais. A gente vai iniciar pela correção da atividade do dia anterior. Nossa aula de matemática, você tinha que efetuar na questão número 1 as multiplicações. Né? Toda vez, qualquer número multiplicado por 10, eu somente repito o número e acrescento um zero. Multiplicação por 100, eu faço, né, a mesma coisa. Repito o número, só que agora eu acrescento 2 zeros à direita. E toda vez que precisar multiplicar qualquer quantidade, qualquer número por 1000, eu repito esse número e acrescento 3 zeros à direita. Então, verifique se você fez corretamente. A questão número 2 eram expressões numéricas. Aqui todas elas tinham apenas adições e subtrações. E aí você já sabe, né? Mas ainda assim vou te perguntar qual é a regra, né? A gente precisa sempre efetuar as operações na ordem em que aparecem e sempre por partes, né? Uma operação de cada vez. Todo o restante da minha expressão numérica eu vou apenas repetir. Então, aqui 7 menos 3 mais 1 menos 2. Eu vou somente calcular 7 menos 3, o resultado 4. Coloquei aqui o resultado e repito todo o restante da expressão numérica. Igualzinho, né? Da mesma maneira em que está aqui, olha, na linha anterior. E agora eu vou olhar qual é a próxima operação. Tenho agora 4 mais 1, então vou efetuar 4 mais 1, resultado 5. E vou repetir o restante, menos 2. Agora tem apenas uma operação, e então vou realizar essa operação e finalizei. Você deveria seguir assim, em cada uma dessas expressões numéricas, calculando com bastante atenção. A questão número 3, essas expressões tinham sinais de associação. Então, a regra é a seguinte: eu vou primeiro calcular todas as operações que estiverem dentro dos parênteses. Depois, né, quando eu eliminar todos os parênteses, eu vou calcular as operações que estiverem dentro dos colchetes. Então, aqui na letra A, você tinha apenas colchetes e parênteses. Tá? Na letra B, também. Então, a regra é essa, né? Saber calcular, somar e subtrair, né? Com atenção, para não errar, e seguir essas regras. Já na atividade da letra C, nós tínhamos parênteses, colchetes e também chaves. Então, precisamos repetir, né? Tudo que existe até aqui, olha, até chegar aos parênteses, exatamente da forma que estão, e vou calcular apenas aqui, 4 mais 1, resultado 5. E aí coloquei aqui o resultado e já posso eliminar esses parênteses. Repito todo o restante também, igualzinho, na mesma ordem, né, em que cada uma das situações aqui aparece. E aí vou agora já, olha, calcular o que estiver dentro dos colchetes. Vou repetir 28 mais chaves, 13 menos, e agora como eu tenho aqui duas operações, eu repito colchetes e faço a primeira operação. 6 menos 5, 1. Repito todo o restante. Tá? E aí agora já vai surgindo, olha, 1 mais 2, que é a próxima operação. Eu vou repetir, né, todo o início, faço aqui, olha, efetuo 1 mais 2, 3,
E aí coloco apenas o resultado 3. Tá? E repito todo o restante. Agora eu já posso eliminar o colchetes, porque não tenho mais nenhuma operação. Já coloquei o resultado aqui. Vou ficar agora com 28 mais. E aqui eu tenho duas operações dentro das chaves. Vou calcular primeiro 13 menos 3, resultado 10. Coloco, né, aqui abaixo, olha, dessa operação resultado, repito o restante, até que fiquei somente com uma operação dentro das chaves. Vou repetir 28 mais, e vou calcular 10 menos 1, 9. Tá? E terei aqui, olha, a última operação, 28 mais 9. E aí terei o resultado final, né, minha expressão numérica com o valor 37. Na questão seguinte, você deveria conhecer, né, o triplo de cada um desses numerais. Como? Calculando, né? Você tinha que fazer realmente o cálculo para poder conseguir aí o produto de cada uma dessas multiplicações. Triplo, eu estou dizendo que eu tenho que calcular um número, né, 3 vezes esse mesmo numeral. Parcelas somadas, né? 49, 3 vezes. Então, igual a 147. Na questão seguinte, você deveria apenas ligar os números ao dobro. É muito fácil. Espero que você tenha realizado todas as suas. Hoje, nossa revisão de língua portuguesa, né, sobre alguns conteúdos. Então, já vai pegando aí seu caderno. Vamos falar de encontro vocálico. O próprio nome já dá uma pista, né? Encontro de vogais, vogais seguidas em uma palavra. Elas devem estar uma ao lado da outra. Quando duas ou mais vogais estão agrupadas numa palavra sem consoante que as intercale, temos um encontro vocálico. Os sons vocálicos podem ser pronunciados com maior ou menor intensidade. Então, quando eu tenho vogais que estão numa mesma sílaba, aquela que apresentar um som mais forte, mais intenso, damos o nome de vogais. Aquelas que, na hora da pronúncia, tiver menor intensidade, serão chamadas semivogais. As letras A e O são vogais. As letras I e U, semivogais. Contudo, as vogais e O podem atuar também como semivogais, quando elas têm um valor fonético de I ou então U. E as semivogais I e também U podem atuar como vogais quando tônicas, quer dizer, quando são fortes. E aqui, gente, a letra A, ela é invariavelmente vogal. Nem qualquer encontro ela será sempre vogal, ela será sempre pronunciada com mais intensidade. Aos encontros, nós temos classificações diferentes. Ditongo, quando temos combinação de vogal mais semivogal ou vice-versa, como aqui em peixe, né? Temos duas vogais, sabendo, né, que a gente tem peixe, a letra E funcionando de forma mais intensa e a letra I menos intensa. Então, vogal e semivogal. Tritongo, quando temos numa mesma sílaba 3, o próprio nome já diz, né? Tri de 3, aqui di, né, de 2. Então, 2 vogais numa mesma sílaba, 3 vogais numa mesma sílaba. E de acordo com a intensidade, essas vogais serão classificadas em vogais ou semivogais. Enquanto hiato é quando existem, né, as vogais seguidas, porém na hora de separação de sílabas, cada uma fica em sílaba diferente. Já o encontro consonantal é o encontro de consoantes seguidas e pronunciadas, tá? Uma logo depois da outra.
Então, chamamos encontro consonantal quando temos duas consoantes seguidas ou mais. Aqui no caso nós temos prato, né? Duas consoantes seguidas, PR. Mas aqui nós temos, olha, devolver, LV. São consoantes, estão seguidas. Eu pronuncio, né? Eu observo o som desse L, devolver. Então, e também desse V, então encontro consonantal. Somente que um deles, né, um desses encontros permanece em uma mesma sílaba e outro vai seguir de modo diferente. Cada consoante vai ficar em sílaba diferente. Aí a gente vê encontros consonantais separáveis e inseparáveis. Aqui, gente, a primeira ideia que a gente tem é que sejam encontros consonantais, mas não são, não. Aqui nós temos os chamados dígrafos. São consoantes seguidas, mas elas ao emitirmos o som, elas representam um único som. Quando eu digo charutos, esse chá escrevo com CH, porém o som é como se fosse a escrita de uma letra X, chá. Então, aí nós temos, na verdade, dígrafos. Como aqui em an, temos vogal seguida de consoante M, mas temos um único som, como se tivesse apenas a vogal A contínua em cima. Então, também chamamos dígrafo a esse encontro. Algumas letras também na hora da pronúncia, nós podemos ter dúvidas, são as letras O, U e também L. Quando eu digo comprou, né? Esse final aqui da palavra é grafado com a vogal U. Mas quando eu digo coronel, o final é grafado com a consoante L. Amigo, né? Às vezes a gente até pensa que é um U, né? Amigo, mas não, é amigo. Então, cuidado aí na hora da grafia, né? Da escrita de algumas palavras. Outra situação são as palavras afim, né? Junto ou separado. Lembrando, né? Significa semelhante quando escrevo aqui, olha, afim junto. Semelhante, parente, ou ainda alguém com quem se tem afinidade, né? Joana é minha afim, assim como Thomas. Quer dizer, ela é minha parente, assim como Thomas. A física é uma disciplina afim à química, né? Afim da química, quer dizer semelhante, parecida. E aqui afim, separado, significa para, ou com o intuito de, com a ideia de finalidade. Volto para casa mais cedo a fim de estudar, com a finalidade de estudar, com a ideia de estudar. E agora, logo a seguir, você tem a hora da sua atividade no caderno. Você vai anotar, né, todas as tarefas e realizar todas as atividades a seguir. Faça com bastante atenção e com bastante capricho.